Graça e paz da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, reiniciamos nosso estudo Momentos do Apocalipse. Seja bem-vindo e que você possa desfrutar da Palavra de Deus, principalmente do livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-vindo ao futuro. No capítulo 1, versículo 9 que iniciamos hoje, é dito o seguinte: Eu, João, que também sou vosso companheiro, irmão na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João aqui se identifica com os servos de Deus. A palavra de Deus diz que todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então aqui João está se colocando como um companheiro na aflição. Agora, obviamente, você só pode ser companheiro de João na aflição se você é afligido. Se você prega ou aprende na sua igreja a teologia da prosperidade, esta promessa não é para você. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo traz, na verdade, entre os seus ensinos, algo que é fato. A perseguição, ela vem. Por quê? Porque a partir do momento que você é um verdadeiro cristão, um servo de Deus, o inimigo irá te perseguir. E João está colocando no reino e na paciência de Jesus Cristo. Por quê? Porque a aflição, a perseguição vai gerar no coração do verdadeiro cristão paciência, fé. E é dito, estava na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus. Se você de fato prega a palavra de Deus correta, como ela deve ser, pode ter certeza que logo você será afligido, você será perseguido, inclusive por aqueles que hoje te chamam de irmãos. Lembre-se que Jesus disse, que feridas são essas nas tuas mãos? São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Então, o apóstolo se identifica preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e ele se coloca como um companheiro da aflição, mas como dizemos, nós só podemos ser companheiros se de fato temos sido afligidos de uma ou de outra forma pela palavra de Deus. E é um fato que pregando a palavra de Deus, nós seremos sim afligidos. Se você já não está sentindo hoje os efeitos da perseguição, cuidado. Pode estar havendo algo de errado com o evangelho que você está pregando, porque o evangelho correto gerou aflições. A Nicodemos, quando se converteu, a Paulo, a Pedro, todos os apóstolos tiveram problemas, os profetas Jeremias, Daniel, Isaías, todos tiveram problemas. Por quê? Porque o inimigo não vai deixar barato aqueles que realmente pregam a palavra de Deus. Lembre-se de Elias e João Batista. Principalmente João Batista, que foi decapitado por falar a verdade para um rei que estava em apostasia junto com o povo de Israel. É dito aqui no versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O apóstolo João aqui diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Um pensamento maravilhoso, saber que o Apocalipse é revelado aos servos de Deus, e os servos de Deus, como vimos no estudo inicial, mostra, que os servos de Deus são aqueles que procuram guardar o seu sábado, e é exatamente no dia do Senhor, num dia de sábado, que Deus abriu o maravilhoso livro de Apocalipse, a revelação a João. Foi num dia de sábado que João recebeu esta porção maravilhosa da Bíblia. O Apocalipse, sem dúvida nenhuma, o melhor vinho ficou para o final, assim como aquele vinho servido um dia, nas bodas de Canaã. E é dito, ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta. A voz de trombeta é a voz de misericórdia, ou seja, é um tempo, vai ser mostrado a João aqui, um tempo em que a misericórdia ainda pode alcançar os povos, ainda pode alcançar as pessoas. Por quê? Porque a porta da graça é um fato, está para se fechar. O Apocalipse é dito as coisas que brevemente devem acontecer. E é mostrado
Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O fim das coisas está próximo. É o Apocalipse quem está dizendo. E então, nesta proximidade, ainda há tempo. Por isso a voz de trombeta, uma voz de misericórdia que é a que ele ouve. Ou seja, são as cenas finais sendo mostradas aqui a um servo de Deus para que comunique aos servos de Deus na terra. Que dizia, versículo 11... O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. As 7 igrejas aqui representadas. Como falamos, estas igrejas, chamadas igrejas da Ásia, obviamente não são apenas para as igrejas que estão na Ásia, mas sim para as que estão na condição das igrejas da Ásia, que eram igrejas em casa. Por isso, nós lemos aqui no primeiro estudo que fizemos, igrejas em casas. E estas igrejas são exatamente essas que são feitas pela promessa. Nós vamos encontrar então, aqui representadas, 7 é o número da plenitude, todas as condições da igreja de Deus na terra hoje, como pessoas e como grupos. Lembre-se, onde 2 ou mais pessoas estiverem presentes, estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Então nós temos a condição, igrejas na condição de Éfeso, igrejas na condição de Esmirna, igrejas na condição de Pérgamo, igrejas na condição de Tiatira, igrejas na condição de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então vai apresentar aqui exatamente um remédio para cada uma dessas condições da igreja, junto com a verdade presente e a revelação do que vai acontecer no futuro, certo? O livro de Apocalipse, então, até aqui, mostra que esta maravilhosa carta que Deus envia a cada uma dessas igrejas vai mostrar o problema de cada uma delas, mas vai mostrar também a solução. E não se engane, você, eu, cada um de nós estamos inseridos numa dessas condições. Uma delas é a condição em que nós estamos, porque aqui está revelado, como dizemos, a plenitude das igrejas de Deus, a plenitude de cada uma igreja particular como templo vivo de Deus aqui representado. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. A pergunta aqui é, virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro. Deus está aqui mostrando algo. João não está revelando isso por acaso. Ele está mostrando aqui que ele vê 7 castiçais de ouro, porque Deus quer que a gente saiba exatamente onde João está. Eu vejo 7 castiçais de ouro, assim como você, eu diria a você, eu estou hoje numa sala e eu estou num local, neste local existe um computador, existe material de trabalho, existe um telefone, existe uma cadeira onde eu me sento, existe aquilo outro, uma mesa, e você diria, bom, ele deve estar num escritório, ele deve estar numa sala comercial, ele deve estar na sala da sua casa. Por quê? É exatamente o que, se eu dissesse, né, estou de frente a um fogão, você diria está na cozinha, estou de frente a uma pia, ou estou de frente a um vaso sanitário, você diria, bom, deve estar no banheiro, enfim. É assim que Deus, na sua busca, na simplicidade do homem, poder fazer com que ele entenda. E diz, virando-me vi 7 castiçais de ouro. Nós estamos no ano 96 de Domiciano, Jesus já morreu, já foi ressuscitado, e João agora está vendo 7 castiçais de ouro. João está exatamente no local santo do Santíssimo. Quando Moisés vai construir o santuário, é dito ele, Moisés constrói um santuário, figura do que há no céu. Deus está mostrando exatamente o local em que João está agora, porque neste local ele vai encontrar alguém. Este alguém que ele vai encontrar é, versículo 13, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Para que não haja dúvidas, está sendo dito aqui, um semelhante ao filho do homem. Ele está vendo Jesus Cristo.
E ele não só está vendo Jesus Cristo, mas está vendo Jesus Cristo semelhante ao Filho do Homem. Note que aqui Cristo já ressuscitou e mesmo assim ele tem hoje a aparência de um Filho do Homem, porque estará ligado por toda a eternidade a laços sanguíneos hoje ao ser humano. Este é um privilégio excepcional. Imagina-se por vezes que o sacrifício que Cristo fez ao vir à Terra foi um sacrifício teatral. Infelizmente, as igrejas, de um modo geral, não entendem o verdadeiro sacrifício feito. Foca-se apenas na cruz do Calvário, quando o sacrifício de Cristo já iniciou no céu. Aquele que era apenas divino se faz um ser humano por toda a eternidade. Note aqui que é visto como filho do homem. Quando Cristo vem à terra, Nabucodonosor diz: não lançamos 3 na fornalha, mas eu vejo 4. E um deles tem a aparência de um filho de Deus. Ele era completamente divino. Porém, abre mão dessa condição de divino apenas e passa a ser divino humano. Por toda a eternidade, repito, Cristo levará as marcas da cruz do Calvário que foram feitas por conta do nosso pecado. Por isso ele se identifica como um filho do homem e vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Está mostrando exatamente que ele está no local santo, pelos castiçais, pela roupa que ele está usando, as vestes talares, são as vestes compridas, são as vestes de sacerdote, não as vestes de sumo sacerdote, e também com um cinto de ouro. O cinto de ouro era o sacerdote que usava. O sumo sacerdote usava uma túnica completamente branca, uma roupa completamente branca de linho, quando ia para o Santíssimo. Está mostrando que no ano 96, que estamos aqui, Jesus, o nosso sacerdote aqui, está exatamente no local santo, onde está, e nós vamos ver essa evolução, onde estão os castiçais, e ele está vestido como sacerdote, porque neste momento, no ano 96 em que estamos, ele está oficiando como nosso sacerdote, mediador, mas como sacerdote entre Deus e os homens. E diz o texto: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Mostrando aqui que, embora estando no local santo do céu, ele continua puro como sempre, representado aqui pela lã branca, e a sua pureza, e os olhos como chama de fogo, ou seja, nada escapa aos seus olhos. Este chama de fogo é poder. Ele, a chama de fogo é aquilo que revela aquilo que está escondido no mais íntimo do teu coração. Tudo que nós fazemos é visto por ele, ele sabe exatamente o que se passa com a sua igreja, por isso ele vai se posicionar como testemunha em cada um dos casos das igrejas que lhe pertencem. Que nós possamos meditar neste particular, que exatamente neste momento, Cristo, o nosso sacerdote, hoje sumo sacerdote, mas até então sacerdote, ele conhece todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades e todos os nossos pecados. E está ansioso por poder, com esta voz de misericórdia, voz de trombeta, perdoar aquele que arrependido chega aos seus pés. Que Deus lhe abençoe e até o próximo estudo.